E o teorema de Pitágoras é o teorema. Eu vou te ensinar. Bom dia, bom dia, bom dia, nono ano. Como é que vocês estão? Galera, a gente já falou bastante sobre o teorema de Pitágoras. Vocês já me fizeram trabalho dando alguns tipos de demonstrações, umas músicas, alguns muito bons. E hoje sou eu que venho trazer algumas demonstrações para vocês, certo? Eu não tenho a criatividade de vocês, então não vou fazer música. Essa música que eu cantei no início aí foi uma música que uma menina do nono ano do ano passado fez e marcou gerações. Então, hoje a gente vai ver duas demonstrações do Teorema de Pitágoras e eu vou deixar a atividade para vocês fazerem, que vai ser a atividade da página 64 e 65. Na aula de terça-feira, a gente vai fazer uma aula ao vivo, então já aguardem aí que terça-feira vai ser uma aula ao vivo, onde a gente vai continuar o conteúdo, certo? Para a gente poder fazer as demonstrações de hoje, eu vou lembrar vocês de três fórmulas. Três fórmulas de área que a gente já estuda já há bastante tempo e que com elas é que eu vou fazer as duas demonstrações que a gente tem para hoje. Então, fórmula da área do quadrado, que é lado vezes lado, ou eu posso escrever como um lado ao quadrado, e a fórmula da área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, e também a fórmula da área do trapézio, que é a soma das suas bases vezes a altura dividido por 2. Todas essas áreas aí a gente já estudou um monte, a gente vai estudar mais ainda, vai aparecer em outros momentos aí para vocês usarem. E é com elas que eu vou fazer as duas demonstrações de hoje, certo? Então eu já tenho aqui o meu desenho para as demonstrações. E ó, espantem-se, os desenhos estão belíssimos, o que não é tão comum, eu sei disso, mas esses estão porque eu caprichei. E aí, galera, como é que a gente vai fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras? A demonstração, eu vou sempre tentar juntar duas igualdades, duas relações, aonde eu vou transformar elas no Teorema de Pitágoras já conhecido nosso, certo? Então, a nossa primeira demonstração é essa demonstração que está aí, aonde a gente vai calcular as áreas dos triângulos e do quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área desse quadrado grande aí de duas formas. Eu vou calcular usando a fórmula da área do quadrado grande e eu também vou calcular usando a fórmula da soma de áreas. Então eu vou fazer duas coisas que vão ser, eu vou calcular a área total com os lados, e eu também vou calcular a soma de cada um deles e somar tudo. Isso tem que dar uma igualdade, porque eu vou estar calculando duas coisas iguais, só que de formas diferentes. E, além disso, eu ainda vou demonstrar o Teorema de Pitágoras. Tá, onde que está o Teorema de Pitágoras aí? A gente está vendo que aqui é um cateto, né? Porque a gente sabe que se isso é um quadrado, esses ângulos são retos. Então, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto. Então, eu estou dizendo que a área da hipotenusa, do quadrado da hipotenusa, tem que ser a soma dos quadrados do cateto. Então, vamos ver o seguinte. Vamos pensar para calcular a área desse quadrado utilizando o quadrado grandão aí. Se eu quero utilizar o quadrado grande tem como lado A mais B. Então, para eu calcular a área do quadrado grande, a gente acabou de ver que a área do quadrado, o que é? Lado vezes lado. Então, para eu calcular a área do quadrado grande, vai ser A mais B ao quadrado. Isso é a área do quadrado grande. Beleza. E essa área que eu estou calculando, ela vai ser igual à soma de todas as áreas separadamente das coisas que eu estou trabalhando aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho 4 triângulos, ó, triângulo 1, 2, 3, 4, 4 triângulos, 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 1, 2, 3, 4, 4 triângu
e 4 e o quadrado pequeno ali no meio, né? Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Vou usar antes disso um conceito que a gente já viu, que é o conceito de congruência de triângulos. A gente vai ter que concordar que os triângulos 1, 2, 3 e 4 são congruentes, todos eles têm a mesma medida. Pode ser pelo caso lado, 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 pode ser pelo caso lado, ângulo, reto, pode ser ângulo, ângulo, a gente consegue fazer várias demonstrações. Então, a gente afirma que cada triângulo daqui tem a mesma medida. São congruentes. Então, vamos calcular a área de um triângulo e vou multiplicar por 4, né? Não tem por que eu calcular a área dos 4 se é a mesma coisa. Então, para eu calcular a área dos triângulos, vai ser 4 vezes. Agora, como que eu calculo a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Certo? Ó, lembra da nossa fórmula aqui, ó. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então tá. Vamos pegar um triângulo qualquer aqui. Base vezes altura, base B, altura A. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, eu disse o quê? Que são 4 triângulos, onde a área de cada um deles é base vezes altura dividido por 2. Mas não para por aí. Por quê? Para eu poder calcular a área total desse quadrado aí, eu preciso somar as áreas dos 4 triângulos mais a área do quadrado ali do meio. O quadrado do meio que tem lado C. Então, a área do quadrado é C ao quadrado. Agora, vamos afirmar que essas duas coisas são iguais. Quer dizer, eu vou desenvolver os dois lados da igualdade e vou mostrar que isso é igual. Do lado de cá, A mais B ao quadrado é uma coisa conhecida nossa, né? A gente chama isso de produtos notáveis. Vocês estão revendo novamente com a Carla, mas a gente não pode esquecer deles nunca. Então, eu já vou desenvolver o produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso vai ser igual... Olha o que vai acontecer aqui. Esse 4 e 2 eu posso simplificar. Então, simplificando por 2, aqui vai ficar 1 e aqui 2. Então, isso aqui desse lado vai ser o quê? 2AB mais C ao quadrado. O que a gente fez aqui? Eu calculei a área do quadrado de duas formas diferentes. E, calculando ela de duas formas diferentes, eu vou chegar no Teorema de Pitágoras. Por quê? O C era a minha hipotenusa, não era? Então, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que nesse caso são A e B. Olha o que eu tenho nessa minha igualdade. Eu tenho 2AB de um lado e 2AB do outro. Se eu tenho 2AB dos dois lados da igualdade, o que a gente pode fazer? Cancelar. Porque se eu passar para um lado ou para o outro, eles vão ficar um positivo e um negativo. O que sobrou? Sobrou a soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Quer dizer, essa forma é uma forma da gente demonstrar o Teorema de Pitágoras através de geometria, através de relações que a gente conhece. Tudo bem, pessoal? Meu desenho ficou bem claro, bem bonitinho, né? Deu para que vocês consigam entender, certo? Tá feita uma das demonstrações. Vamos para outra. Eu também já estou com ela desenhada aqui, ó, como eu tô craque. Meu desenho tá bem belo, bem bonito. E esse desenho aqui vai depender da relação que eu dei para vocês do trapézio. Porque se vocês olharem, essa figura é um trapézio. Ela tá virada, né? Porque esse lado é paralelo a esse, mas ela é um trapézio. E, de novo, eu vou calcular esse trapézio e vou demonstrar o Teorema de Pitágoras. A gente sabe que aqui é reto, que aqui é reto e que aqui é reto. E a gente quer chegar na relação do Teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos, que nesse caso são A e B, é igual ao quadrado da
hipotenusa. Então, vamos calcular isso de duas formas novamente. O mesmo processo que eu fiz antes, eu vou fazer agora. Eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a área disso tudo aí envolvendo trapézio e a área disso tudo aí envolvendo triângulos. Porque eu tenho 3 triângulos, então eu posso calcular cada um deles. Beleza? Vamos lá então. Usando trapézio. Se eu uso trapézio, a fórmula do trapézio é... Vou até escrever ela aqui novamente. A área do trapézio é a soma das suas bases, base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos lá. Quem que seria a base maior? Lembrando que o trapézio dessa forma tá virado, né? Aqui é a base, aqui é outra. Quem que seria a base maior? Seria o B. Então, base maior, B. Somado com a base menor, que nesse caso seria o A, B mais A. Então, a soma das suas bases multiplicada com a altura. A altura, nesse caso, seria a distância daqui até aqui, que seria todo esse lado. Então, a altura seria A mais B. Então, multiplicação da soma das bases vezes a altura, que é A mais B, dividido por 2. Beleza? Então, isso aí vai ser a área do trapézio. A gente já pode até tirar algumas relações, né? B mais A e A mais B são iguais. Então, isso aqui, de novo, eu vou usar produtos notáveis, né? Porque vai ser A mais B ao quadrado. Eu já vou até escrever aqui embaixo. Isso eu posso escrever como A mais B ao quadrado, só que, óbvio, dividido para 2. Certo? Talvez não vai dar espaço, mas vamos lá. E, por um outro lado, eu vou calcular a área disso usando esses triângulos. Então, eu vou aqui, ó. Triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. Certo? Então, como que a gente calcula a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Se eu quero calcular a área desses 3 triângulos, eu vou somar todas elas. Então, vamos, triângulo 1, a área dele. Base, que no caso é A, vezes a altura, que é B, dividido por 2. Então, A vezes B, dividido por 2. Mais triângulo 2. O triângulo 2 é o triângulo que tem como cateto o C. E o triângulo é um triângulo isósceles, porque os catetos são a mesma medida, então é base vezes altura, C vezes C, que é C ao quadrado, dividido para 2. E o triângulo 3 é base vezes altura, dividido para 2. A BA ou AB é a mesma coisa, né? Então, AB dividido para 2. Bom, agora eu vou ter o seguinte. Aqui, eu tenho que todo mundo tem o mesmo denominador. Quando todo mundo tem o mesmo denominador, significa que eu posso somar só os numeradores. Então, eu teria 2A mais C ao quadrado dividido por 2. Tá. Eu ter dividido por 2 dos dois lados da igualdade, o que acontece? Quando a gente tem dos dois lados da igualdade o mesmo denominador, tchau para eles. Sobrando o quê? Sobrando, de um lado, A mais B ao quadrado. Opa, faltou uma coisinha aqui, né? É 2AB. E do outro, 2AB mais C ao quadrado. De novo, olha aqui, ó, produto notável aparecendo para nós. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso sendo igual a 2AB mais C ao quadrado. Já podem imaginar o que vai acontecer, né? 2AB e 2AB, tchau para eles. Sobrando novamente A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. De novo, a gente tem a relação
de que a soma dos quadrados dos catetos, nesse caso, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, pessoal, temos aí duas demonstrações diferentes para Teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham entendido. A minha aula hoje seria para a gente ver essas demonstrações. Vocês têm atividades a fazer. Eu vou lembrá-los que, se em alguma das atividades de vocês cair numa equação de segundo grau, onde vocês não consigam resolver, vocês deixem em equação de segundo grau. Porque quando a Carla chegar no capítulo 7, que ela falar de equação de segundo grau, a gente vai voltar nesse tipo de questão e vai resolver envolvendo a equação de segundo grau. No exercício que vocês vão fazer, que é página 64 e 65, vai ter uma só. É a letra B da número 1. Então, páginas 64 e 65 é as tarefas. A letra B da número 1 vai cair numa equação de segundo grau. Então, vocês podem deixar como equação de segundo grau mesmo. E o restante não. O restante vocês conseguem descobrir. Lembrando, terça-feira a gente vai ter uma aula gravada. Nessa aula gravada, eu vou fazer a correção desses exercícios e a gente vai tentar continuar o conteúdo. Fechou? Como todas as aulas, eu deixo um grande beijo. A saudade só aumenta. Queria que a gente já tivesse passado por isso tudo, que a gente já estivesse retornando. Mas, ao que tudo indica, a gente vai ficar mais um pouquinho distante. Certo? Estou sempre à disposição, sem horários exóticos. Podem entrar em contato comigo. Um grande beijo e tchau, tchau. O Teorema de Pitágoras.